A santa e bendita palavra de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém e amém. Deus nos basta. Deus nos basta. Esse é o nosso tema. Deus amado, Deus santo, neste momento desejamos ouvir tão somente a tua voz. Assim sendo, que tu venhas usar-me com autoridade e com poder, em o nome de Jesus. Amém. Deus nos basta. Deus nos é suficiente. Meus irmãos e minhas irmãs, o sociólogo polonês, falecido no ano de 2017, Zygmunt Bauman, definiu o nosso tempo como o tempo da modernidade líquida, ou seja, como o tempo marcado pela liquidez, pela volatilidade, ou como o tempo marcado pelas pessoas que não se contentam com nada, que não se prendem a nada, que não se satisfazem com nada. É o tempo onde mormente as pessoas vivem insatisfeitas, incontentes com quase tudo. Davi, no Salmo 23, usa a metáfora do pastor de ovelhas, pensando no relacionamento de Deus com seu povo, com o intuito de significar o cuidado de Deus, o amor de Deus para com seu povo, tendo a intenção, no meu entendimento, de fazer com que o povo de Deus entenda que Deus é suficiente, que Deus basta ao mesmo. Davi, meus irmãos e minhas irmãs, por meio do Salmo 23, quer dizer a mim e a você que Deus nos é suficiente, que Deus nos basta na vida. O verso 1, precisamente, ressalta isto. Ele diz: Davi, o Senhor é meu pastor, nada, absolutamente nada Reverendo Alain, nosso querido irmão e amigo, pastor ali na primeira igreja presbiteriana de Carapicuíba. Hoje ele será o mensageiro da noite. Deus te abençoe e te use, meu irmão. Deus me basta, Deus me é suficiente, Deus nos é suficiente. Nesse tempo onde as pessoas não se satisfazem com nada, onde as pessoas não se contentam com nada, onde as pessoas não se prendem a nada, onde os relacionamentos são frágeis, onde os vínculos são voláteis, onde as coisas não são sólidas, nós temos que entender que Deus nos basta, que Deus nos é suficiente, por algumas razões. Precisa de abraço. A primeira razão é porque Deus, como nosso pastor, cuida de tudo aquilo que tem mais a ver com os fariseus e com os escribas do que com Jesus. É porque Deus, Jesus como nosso pastor, cuida das substâncias que nos constituem. Às vezes, pensando nessa parábola, meu Deus, nós nos comportamos como o filho mais velho. Destacam isso. Queremos questionar a sua bondade. Do verso 1, queremos questionar o seu amor. Porque esta. Ele, Deus que é o meu pastor, Deus que me arranque basta, de nós Deus que me também é esse desejo que permeou o coração do filho mais velho,
e põe em nós esse sentimento de ternura, de bondade do Pai, que é o Senhor nesta parábola, de colocar anel, de colocar roupa, de dignificar aqueles que precisam ser dignificados, que são do Senhor, em o nome de Jesus. Águas de descanso. Que assim tem seja, a ver com a bebida. Em nome de Jesus. Amém, amém. Em outras palavras, Davi está dizendo, Deus nos basta, porque Deus proporciona a nós o que nós precisamos fisicamente, materialmente, a comida e a bebida. Pastos verdejantes, águas de descanso. Deus providencia o que o meu físico, o que o meu material necessita. A comida e a bebida. Deus me basta. Deus me é suficiente, porque Deus cuida de mim nesse aspecto, porque Deus cuida de você. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. E a bebida, que muitas vezes obtemos, que necessitamos, que porque o Evangelho, que é Cristo, tem o poder de rasgar os tecidos mais. Deus proporciona, Deus providencia, enquanto servos e servos o que do o nosso Senhor, físico a nos comportarmos necessita. como o Pai desta parábola, a comida que é o Senhor, e a bebida, e revigora a nossa alma, energiza a nossa alma, apazigua a nossa alma, o aspecto espiritual que nos constitui. Primeiro, Davi está dizendo, Deus nos basta, porque Deus cuida da nossa parte física. Segundo, porque Deus cuida da nossa parte espiritual, do corpo e da alma. Em outras palavras, Deus cuida de mim e de você integralmente. Vejam, leva-me para junto das águas de descanso. Deus proporciona a comida e a bebida e arranca de nós todas as perturbações, todos os dramas, todas as crises que perturbam-nos. É uma questão de subjetividade, ou que tem a ver com a nossa subjetividade, com a nossa interioridade. Deus apazigua a nossa alma, Deus refrigera a nossa alma, Deus nos basta, porque Deus, em primeiro lugar, cuida de nós integralmente, da parte física e da parte espiritual. É o que nos constitui, é o que são as partes que nos definem como pessoas. Deus cuida das emoções, como cuida da barriga, como cuida do estômago. Deus cuida da minha barriga, Deus cuida do meu estômago, como Deus cuida das minhas emoções. Deus cuida do meu corpo, como Deus cuida da minha alma, das minhas emoções, da minha psique, do meu estado emocional, do meu estado psíquico. Davi está dizendo, Deus refrigera a minha alma, aquieta a minha alma, apazigua a minha alma. Deus te basta, Deus te é suficiente, porque Deus cuida de você integralmente. Em segundo lugar, Deus nos basta, porque Deus, como nosso pastor, imprime em nós coragem para enfrentarmos os vales mais sombrios da nossa existência. Em segundo lugar, Deus nos basta, Deus nos é suficiente. Volto a repetir, porque Deus, como nosso pastor, imprime em nós coragem para enfrentarmos os vales mais sombrios da nossa existência. É o que destaca o verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Me vem à mente homens como Hudson Taylor, que foi missionário na China. Me vem à mente também William Carey, que foi missionário na Índia. Me vem à mente Ashbel Green Simonton, que foi missionário em nosso país, que plantou o presbiterianismo em nosso país em 12 de agosto de 1859. Isso porque todos esses homens não temeram enfrentar os vales mais sombrios da vida nos campos missionários onde estiveram. Simonton, antes de vir para o Brasil, eu já disse isso aqui,
foi indagado inúmeras vezes, porque à época o Brasil estava sendo tomado pela febre amarela, muita morte, o país estava vivendo uma crise econômica, uma crise na área da saúde pública. E depois de ter ouvido um sermão do grande teólogo Rodger Silton, resolve ser missionário em nosso país. E não desiste, mesmo ciente das dificuldades que teria que enfrentar. Vocês sabem, Simonton morreu, se não me engano, no ano de 1867, vítima da febre amarela. Viveu 8 anos em nosso país como missionário, perdeu sua esposa aqui, mas não desistiu. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus imprime coragem em todos quantos entendem que Deus é suficiente, que Deus basta. Nos momentos mais difíceis, mais sombrios da existência, Davi está dizendo: ainda que eu passe, ainda que eu ande, ainda que eu caminhe, ainda que eu trilhe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Deus me basta, porque Deus está comigo, porque Deus me é suficiente. Eu posso não ter nada materialmente falando na vida, que eu vou continuar vivendo, eu vou continuar de pé, eu vou continuar caminhando. A minha vida pode se tornar um útero seco, um campo desértico, que eu vou continuar de pé, porque eu tenho Deus, e Deus me basta, Deus me é suficiente. Muitas vezes nós nos desesperamos quando os vales sombrios da vida chegam em nossa vida, porque nós nos esquecemos muitas vezes que Deus está conosco, que Deus anda conosco, que Deus caminha conosco, que Deus nos basta, que Deus nos é suficiente. Nos desesperamos muitas vezes porque estamos apegados às coisas, ao que é físico, ao que é material, ao que é efêmero, ao que passa. Quando nós temos a consciência de que Deus nos basta, de que Deus nos é suficiente, mesmo vivendo nos momentos mais difíceis, mais tenebrosos da vida, seja uma enfermidade, seja uma crise financeira, seja uma crise relacional, nós vamos nos manter de pé firmes, porque Deus nos basta, porque Deus nos é suficiente. É o nosso maior tesouro, é o nosso maior bem. Davi está dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que minha existência, que a minha vida se torne um campo inóspito, um campo espinhoso, eu não temerei. Eu continuarei caminhando de pé, firme, de peito estufado, porque Deus está comigo. Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é conosco. Não importa as circunstâncias, as nuvens existenciais, negras, que passam a envolver-nos na vida, não é sinônimo de ausência de Deus, ou da providência de Deus em nossa vida. Os vales sombrios da existência não são sinônimos da ausência da bondade, da misericórdia de Deus. Nós temos que entender, meus irmãos e minhas irmãs, que o que mais importa nessa vida é estarmos certos que, independente das circunstâncias, Deus está conosco, Deus caminha conosco, Deus anda conosco, Deus está caminhando, sustentando-nos, sustentando as nossas pernas, sustentando as nossas emoções, sustentando a nossa cabeça, porque Ele é quem refrigera a alma, Ele é quem está conosco quando passamos pelos vales mais sombrios da existência. E por isso, nós não devemos
temer. Tem muita gente que se desespera, que perde o rumo, que perde a cabeça, porque não entendeu ainda esta mensagem. Porque não teve ainda esse entendimento que Deus é suficiente. A casa vai, o carro vai, o serviço vai. O que não pode ir é seu relacionamento com Deus, é sua intimidade com Deus, é sua vida com Deus. Deus deve te bastar. Deus nos basta. Em terceiro lugar, Deus nos basta. Em terceiro lugar, porque Deus, como nosso pastor, afugenta de nós os que possuem más intenções para conosco. Deus nos basta, em terceiro lugar, porque Deus, como nosso pastor, afugenta de nós os que possuem más intenções para conosco, gente selvagem. Verso 4, vejam aí, parte final. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Bordão traz a ideia de afugentar os animais selvagens que ameaçavam o rebanho do pastor de ovelhas. Em outras palavras, Davi está dizendo: Deus nos basta, porque Deus afugenta de nós os que possuem más intenções para conosco, gente selvagem, gente má. É a ideia do bordão. Deus tira do nosso caminho, meus irmãos e minhas irmãs, pessoas más, pessoas que tendem a conspirar contra nós, pessoas que tendem a se insurgirem contra nós, pessoas que maquinam contra nós, pessoas com más intenções. Deus tira, Deus arranca da nossa vida. Davi está dizendo: Deus nos basta, Deus nos é suficiente. Em outras palavras, nós não devemos nos preocupar, tendo ciência de que na vida existem pessoas más, porque Deus afugenta, é a ideia do bordão, as pessoas más de nossa vida. Vocês sabem que muitas vezes, pessoas que passamos a conhecer e passamos a desenvolver um contato, um negócio, um vínculo relacional, de repente, somem. E às vezes a gente fica perguntando por quê, qual a razão. Talvez seja essa. Porque tem muita gente que surge em nossa vida com o intuito de puxar nosso tapete, com o intuito de conspirar contra nós. É gente selvagem, é gente invejosa, é gente maldosa. Davi está dizendo: Deus tira do nosso caminho gente má. O bordão de Deus caminha conosco, com o intuito de afugentar, de arrancar, de espantar as pessoas selvagens, as pessoas más, as pessoas invejosas. Que quando você está começando um negócio, e o negócio começa a conspirar, a inveja bate, e o desejo é que o seu negócio venha fracassar. Deus afugenta. Deus nos basta. Por isso nós não precisamos nos degladiar com tais pessoas. É joelho no chão, é colocar diante de Deus, porque Deus espanta, Deus afasta, Deus arranca do nosso caminho. Deus não permite a conspiração, a maquinação, a maldade, a engenharia do mal, planejada, mapeada contra nós, não prospera, não vinga. Essa é a confiança de Davi aqui. Porque o pastor, com bordão, tinha esse papel. E essa é a comparação que Davi faz do pastor de ovelhas, pensando no relacionamento de Deus para com o seu povo,
Então Davi está dizendo, não se preocupem com as pessoas más que vão surgir a vida de vocês. Deus há de afugentar. Deus há de afugentar as pessoas selvagens, as pessoas más. Em quarto lugar, Deus nos basta. Deus nos é suficiente, porque Deus, como nosso pastor, nos orienta ou nos guia a trilhar pelos caminhos de uma moralidade compatível com o caráter do próprio Deus. Deus nos basta. Deus nos é suficiente. Em quarto lugar, porque Deus, como nosso pastor, nos orienta ou nos guia a trilhar pelos caminhos de uma moralidade compatível com o caráter do próprio Deus. Verso 4, é a ideia de cajado. Bordão é afugentar as pessoas más. Cajado traz a ideia de quem guia, quem orienta. Deus nos guia pelos caminhos éticos, comportamentais, compatíveis com o próprio caráter de Deus. Quando a gente acerta eticamente, tem a ver com Deus agindo em nós. É um dos 5 pontos do calvinismo. A perseverança dos santos, que nós podemos chamar de preservação dos santos. Jesus vai dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. João 10, verso 27. Deus guia o seu povo pelos trilhos comportamentais compatíveis com o seu próprio caráter. Deus orienta o seu povo, Deus me orienta, Deus te orienta por meio da sua palavra, por meio das exposições da sua palavra, nos cultos dominicais. Deus usa meios, recursos, usa homens para nos instruir, para nos guiar pelos caminhos de uma moralidade compatível com a sua palavra, com o caráter do próprio Deus. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas não se prendem a nada, onde as pessoas não têm compromisso com nada. É a sociedade líquida, sem compromisso com nada. Não tem solidez, solidificação comportamental. Porque não há preocupação em viver de acordo com a cartilha, em viver de acordo com o manual, em viver de acordo com o guia, em viver de acordo com um mentor, em viver de acordo com quem orienta. Mas quem tem Deus como pastor e entende que Deus lhe é suficiente, vive de acordo com a palavra de Deus, que é compatível com o caráter do próprio Deus, e é o próprio Deus que faz este ou esta, ou seja, seu povo, gente que faz parte do seu povo, viver neste contexto de liquidez comportamental, ética, de acordo com sua palavra, de maneira sólida, firme, absoluta, eticamente falando. O mérito é totalmente de Deus. Se eu consigo, se você consegue. Se nós conseguimos sermos fiéis a Deus, é porque Deus, segundo o Salmo 23, está nos guiando. Ele prende as nossas pernas comportamentais a trilhar pelas veredas da justiça. É o que diz a parte final do verso 3. Nos guia pelas veredas da justiça. Ele prende as nossas pernas comportamentais nas veredas da justiça, nos caminhos da justiça. Ele torna a nossa mente cativa, presa à justiça. Ele torna a nossa alma, o nosso ser, preso, cativo às veredas da justiça, ao que é correto, ao que é reto. Tudo tem a ver com o que Deus faz em nós, por
por meio do Espírito Santo, porque estamos em Jesus e temos que testemunhar Jesus para que o próprio Deus seja exaltado, seja visto como quem nos basta, como quem nos é suficiente, ante as perdas, ante aos vales sombrios da existência, que arranca de nós bens materiais e que põe-nos às vezes sob testes, moralmente falando. Deus não permite que venhamos ante a isto a vacilarmos. Não retrocedemos, nos tornamos resilientes, como muitos na história da igreja. De Estevão ao apóstolo Paulo. Estevão morto, apedrejado. Paulo morto, decapitado no jardim de Roma. Continuou os trilhando pelas veredas da justiça, ante aos desafios, ante a própria morte, ou diante da própria morte. Deus nos basta, porque Deus nos guia a trilhar pelos caminhos de uma moralidade compatível com o seu caráter. Em quinto lugar, Deus nos basta, Deus nos é suficiente, porque Deus, como nosso pastor, nos conduz à vitória, mesmo vivendo momentos de perdas materiais. Deus nos basta, porque Deus nos conduz, como nosso pastor, à vitória, mesmo vivendo-nos em momentos de perdas materiais. É o que destaca o verso 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A ideia de mesa é a ideia de festa ou de celebração com vitória. Os inimigos surgem, os desafios surgem, os vales sombrios existenciais surgem, as perdas surgem, mas nós continuamos trilhando pelos caminhos da vitória. E trazendo para a realidade do Novo Testamento, não tem a ver com conquista material, tem a ver com paz interna, tem a ver com tranquilidade de alma. A ideia, pensando na realidade do Novo Testamento, pensando em Deus nos pastoreando por meio de Jesus, é de que mesmo vivendo em momentos difíceis, nós vamos continuar trilhando os caminhos da vitória. A expressão, unges-me com óleo, o meu cálice transborda, traz a ideia de me abençoas perante os meus adversários, ideia de bem-estar espiritual. Tem inimigo? Tem. Tem desafios? Tem. As derrotas materiais, físicas, podem existir? Podem. Mas isso não significa que fomos derrotados. Nunca, por mais que venhamos a perder materialmente falando, haveremos de nos tornar fracassados espiritualmente, porque temos Cristo, temos Deus, e Deus nos basta, e Cristo nos basta, e Cristo nos é suficiente. Eu sei que a ideia do Salmo 23, pensando no contexto do Novo Testamento, tem a ver com a conquista material. Mas esse Salmo deve ser interpretado hoje, sob o olhar do Novo Testamento, pensando em Cristo como nosso pastor. E vocês sabem que Cristo tornou-se vitorioso, triunfou, perdendo, fisicamente, materialmente. Então o triunfo, a vitória minha e sua, pensando na linguagem neotestamentária, pensando no pastoreio de Cristo, tem a ver com essa paz espiritual, com essa tranquilidade, com esse bem-estar, mesmo vivendo nos momentos difíceis. Voltando a Simonton, o homem que plantou a igreja presbiteriana no Brasil, em 12 de agosto de 1859. Nós podemos dizer
que o mesmo teve muitas perdas. Perdeu a esposa, perdeu filhos, sofreu, padeceu 8 anos de muita batalha, de muito sofrimento, fisicamente falando, mas de triunfo, de vitória espiritual. Porque em 8 anos, Simon conseguiu fazer com que a igreja presbiteriana vingasse. E a igreja presbiteriana vingou. Ela existe hoje, porque este homem não se viu como derrotado ante a morte da sua esposa, ante as perdas, porque esse homem entendia que a maior vitória, que o maior triunfo não tem a ver com o que é físico, não tem a ver com o que é material, tem a ver com o que é espiritual, tem a ver com a propagação do evangelho, tem a ver com o que nos mantém espiritualmente firmes, mesmo vivendo nos momentos difíceis, materialmente, existencialmente. Eu concluo destacando que há uma necessidade de entendermos, em uma modernidade líquida, que Deus nos basta, porque Cristo é o nosso pastor. Deus nos pastoreia hoje por meio de Cristo. Nós estamos no mês da Reforma Protestante do século XVI. E já foi dito aqui que um dos 5 solas que não foram desenvolvidos no contexto da Reforma Protestante do século XVI, mas são chamados de solas da Reforma, é somente Cristo. Ou Cristo nos basta. Cristo nos é suficiente. John MacArthur Jr., um pastor norte-americano, um tempo atrás, escreveu um livro com esse tema, que está disponível aí, em PDF, na internet. A nossa suficiência em Cristo. Onde o mesmo trabalha com a ideia de que nós devemos entender que nossa suficiência está em Cristo, não nas coisas. As pessoas hoje estão emocionalmente sendo machucadas. As pessoas hoje estão sendo emocionalmente e psicologicamente perturbadas. E muitas não estão aguentando, não estão suportando. Quantos suicídios, quantos fracassos psicológicos, emocionais, quanta gente doente, quanta gente desesperada. Os gabinetes de psicólogos, de psicanalistas, de psiquiatras estão apinhados, estão cheios. Sabe por quê? Porque de fato nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas vivem uma liquidez existencial, vivem uma fragilidade existencial, vivem em nome do abstrato, não se prendem a nada, não se contentam com nada. E nós, enquanto servos de Deus, devemos entender que a nossa suficiência está em Jesus. E por isso, ante as perdas, nós não vamos fraquejar. Nós não vamos fraquejar. A nossa suficiência está em Jesus, Cristo de Nazaré. Não se apoie na força do seu braço. Não se apoie na força do seu bolso. Não se apoie na força da sua intelectualidade, do seu diploma acadêmico. Se apoie em Jesus. Apoie sua vida em Jesus. Domingo passado, foi dito aqui que o nosso fundamento é Cristo, é a nossa rocha, é o nosso sustentáculo, é quem nos sustenta. Cristo nos basta, Cristo nos é suficiente. O Senhor é o meu pastor, Jesus é o meu pastor, e com Ele eu estou mais que satisfeito. E com Ele eu estou mais que contente.
Nada me é mais importante do que Jesus. Jesus é a água que eu bebo, é o ar que eu respiro, é a comida que eu como, é a roupa que eu visto, é tudo que eu preciso na vida. Jesus me basta. Ele é quem cuida de mim, por meio do Espírito Santo. Ele é quem exerce um amor incondicional para comigo, para com você. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para nos conduzir com mais um cântico.